E vamos falar agora de logística, de transporte de mercadorias, porque a interrupção de atividades pode atingir vários segmentos. Ontem, naquela coletiva do presidente Bolsonaro com os ministros, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio, falou dessa preocupação com relação ao transporte de mercadorias, se evitar problemas de abastecimento. E nós vamos falar sobre isso agora com o Taiguara Elo, que é presidente do SETCESP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e região. Taiguara, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde, obrigado pela oportunidade e parabéns por pautar essa importante atividade, porque ela é realmente fundamental agora para o escoamento e para o abastecimento da população, notadamente nos produtos essenciais, como alimentos, medicamentos, produtos hospitalares e também produtos de higiene e limpeza. A gente tem visto aí filas imensas nos supermercados que vão poder continuar funcionando normalmente, até para poder garantir o abastecimento da população, mas isso certamente vai vai ter uma demanda maior pelo transporte de mercadoria também, não é? Sim, o transporte rodoviário de cargas e a logística está preparados para poder atender essa demanda. As empresas, notadamente as empresas, têm infraestrutura suficiente para conseguir manter o abastecimento tranquilo de supermercados, de restaurantes, bares e também de farmácias. O que a gente precisa é ter controle, precisamos também ter incentivo para que as empresas consigam operar e para que as empresas possam também proteger os seus colaboradores. O transporte rodoviário de cargas tem que levar apenas o produto, a mercadoria para o estabelecimento. E o trabalhador precisa estar higienizado e saudável para poder cumprir com esta tarefa. Agora, Taiguara, de qualquer modo, deve haver uma redução da demanda pelo transporte, porque muitas empresas estão parando, o comércio deve parar, então pode haver um descolamento ou remanejamento de toda a estratégia. Como é que o setor funciona? Tem essa capacidade de adequação rápida? Haverá uma forte queda. O setor não consegue se desmobilizar na velocidade que a atividade comercial, que a atividade de produção está diminuindo. Haverá um impacto muito forte na questão de caixa das empresas. Esse é um problema, nós estamos conversando com os governos federais, estaduais e municipais para ver o que a gente consegue fazer para auxiliar as empresas nesse momento delicado. Lembrando que o transporte de cargas e a logística ela é fundamental em qualquer situação, notadamente numa situação de crise como agora, mas o empresário brasileiro ele tem um destaque acima de todos os empresários do mundo como um todo. Ele é muito resiliente e consegue implementar mudanças de forma muito pragmática e de forma muito assertiva também. E uma paralisação que vai além de São Paulo, então você tem prejuízo aí, perdas de movimento também no transporte interestadual para outras cidades, então a mobilização deve ser menor, mas tem condição de concentrar aí a atuação do setor naqueles segmentos que vão exigir uma maior rapidez, inclusive quando é transporte de medicamentos, de material que vai ser utilizado no tratamento de saúde para os hospitais, tem condição de realocar a disponibilidade que se tem de transporte? Sim, é possível fazer uma realocação de ativos dependendo da atividade. Obviamente que isso não vale para tudo, porque o setor ele é altamente segmentado. Eu vou dar um exemplo, uma operação dedicada a transporte de combustíveis não consegue transportar produtos secos, medicamentos secos acabados. Então essas especialidades precisam ser respeitadas. Mas óbvio que existe margem aí de se movimentar de uma especialidade para outra. Isso obviamente acontece. E você tem toda a razão. A queda ela não é uma queda apenas pontual, municipal ou estadual, vai ser uma queda nacional. E o transporte vai realmente sofrer esse impacto. As empresas precisam agora, os operadores, os transportadores autônomos, os motoristas precisam de todo o apoio para que eles possam cumprir com a sua responsabilidade, que é de manter a população abastecida. Agora, muito provavelmente vai ter uma redução de custos, não é? Porque o combustível está tendo cortes importantes nas refinarias, acompanhando a queda do preço do petróleo, é um aspecto que pode haver algum alívio. Sim, sem sombra de dúvidas, a redução do combustível ele traz uma redução dos principais custos. Os dois principais custos do setor operacionais, mão de obra, combustível e tecnologia. Então, isso vai trazer um alívio. Mas, por um outro lado, também haverá um aumento muito grande da ociosidade.
Então, nós estamos todos diante aqui a um dilema e a um problema que as empresas e o mercado brasileiro vai ter que aprender a conviver com isso. Bom, é isso, é esperar que essa parada e essa pausa na atividade geral, ela tenha curtíssima duração, não traga perdas maiores, né, Taiguara, porque o país precisa continuar funcionando. Isso é verdade. Eu tenho pessoalmente conversado com muitos empresários, com muitas empresas, tenho conversado também com o governo estadual aqui no estado de São Paulo, estou trabalhando lado a lado com o governador Dória nas questões de transporte e logística, com o secretário João Otaviano, tenho conversado muito também com os secretários de mobilidade e transporte dos municípios, e a gente tem alinhado o discurso de que o Brasil nunca precisou tanto do transporte rodoviário de cargas como precisa agora. Precisamos ajudar as empresas, precisamos manter os nossos colaboradores saudáveis, manter os nossos colaboradores com níveis de higiene e saúde o mais alto possível, para que eles possam realmente atender a população. Precisamos dar suporte a essas operações nas rodovias, precisamos dar suporte aos profissionais do transporte rodoviário de cargas em todos os lugares. É isso, conversamos com o Taiguara Elo, que é presidente do SETCESP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e região. Taiguara, mais uma vez, obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado, Denise, um bom trabalho a todos.